Oi, tudo bem? Hoje é dia do professor, uma data importante para todo o Brasil, porque independente da profissão que você escolheu ou que você ainda vai escolher, o professor vai ser essencial para que você cumpra esse objetivo. E geralmente a gente sempre guarda um professor na nossa lembrança como referência para a nossa vida. Então, o dia do professor é, acima de tudo, um dia de reflexão, um dia de valorização dessa categoria tão importante. Então, como nós estamos em período eleitoral, é necessário comparar as propostas que os dois candidatos à presidência da República têm para os professores. Iniciando com Bolsonaro, que está em primeiro lugar nas pesquisas. No dia 7 de agosto desse ano, o Bolsonaro deu entrevista para o jornal Globo. Entrevista essa que você pode consultar no G1, no Globo.com, onde você vai verificar que a principal proposta dele para a educação é a seguinte: ele defende educação à distância desde o ensino fundamental. Agora eu pergunto para você, professor, para você, estudante de pedagogia, para você, estudante das diversas áreas da licenciatura, que quer agir como professor. Imagina a quantidade de vagas que vão deixar de ser abertas em concursos públicos, por exemplo, caso essa proposta seja levada adiante, caso realmente haja curso à distância desde o ensino fundamental. Não serão necessários tantos professores para ministrar a disciplina à distância. As oportunidades vão diminuir. Vai ter pessoas que vão se formar e não vão ter como entrar no mercado. E além disso, isso vai afetar o mercado privado também. Porque a partir do momento que há uma lei que direciona como deve ser feito o ensino público, o ensino privado vai seguir, porque é uma diretriz educacional única. Então é perigoso essa proposta do Bolsonaro. Vai de encontro à valorização dos professores. Pelo contrário, está tirando a oportunidade de emprego para os professores do mercado, de dobrarem as cargas, dobrarem as cadeiras, dobrarem os horários de trabalho e impede a entrada das pessoas que estão se formando. Perigoso. E o que o Haddad, que está em segundo lugar na pesquisa, fala? Bom, primeiro ele reconhece que há pessoas que têm formação em uma área, mas lecionam em outra. Então, por exemplo, você é formado em física, mas também dá aula de matemática. Então, o Haddad pretende reabrir a chamada rede universidade do professor, na qual aquelas vagas ociosas e que sobram, as vagas remanescentes das universidades federais, vão ser ocupadas por esse tipo de professor, que já tem uma faculdade, que já tem uma graduação, mas está dando aula em outras áreas do conhecimento. Então ele vai passar na prática até 2 faculdades. Mas também existe aquelas pessoas que não têm faculdade ainda, não têm formação, mas já dão aula, porque tem um certo conhecimento. Então essa rede de universidade de professor vai ser aberta para eles também. Essas pessoas vão ter acesso a essas vagas ociosas das universidades federais e vão também concluir a faculdade para transmitir conhecimento de uma forma mais científica, de uma forma mais correta. E além disso, vai ser fortalecido o chamado PIBID. O que é isso? É o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Na prática, os alunos dos cursos de magistério, pedagogia, licenciatura, eles vão ter um incentivo para fazer o estágio na escola pública, nas escolas públicas, para gostarem, para interagirem com o ensino público. E quando graduados, eles vão ter uma espécie de compromisso em exercer as atividades na rede pública de ensino. Então, é um fortalecimento de uma bolsa, para que as pessoas queiram atuar no ensino público, as pessoas que estão se formando na área educacional. E lembra que eu falei que o Bolsonaro vai desvalorizar os professores, vai diminuir a oferta de empregos caso a educação à distância desde o ensino fundamental seja implementada? O Haddad está fazendo algo no sentido totalmente contrário. Ele vai criar a chamada Prova Nacional para Ingresso na Carreira Docente. O que é isso? O governo federal vai criar uma espécie de prova, que vai ser a prova do concurso público para o Brasil inteiro. Então os estados, os municípios vão se cadastrarem, as pessoas interessadas vão se inscrever naquele concurso para aquele município, para aquele estado, de acordo com o interesse, e vai ser uma prova única no Brasil inteiro, uma espécie de Enem para os professores. Então vai trazer mais transparência, mais equidade e garante que vai ter vagas, vai ter oportunidade de emprego para os professores atuarem na rede pública. Então isso é uma forma de o governo federal contribuir para que o acesso à rede pública seja cada vez mais rápido, cada vez mais eficaz. E além disso, ele fala do ensino médio federal. A gente sabe que a educação média considerada mais eficaz são as dos institutos federais, dos antigos IFAMs, dos atuais IFAMs, dos antigos Cefetes, das antigas escolas técnicas. Então, qual é a ideia? Aumentar a vaga dos institutos federais, a vaga de ensino médio, para garantir o maior número de pessoas nessas vagas, e além disso o governo federal se responsabiliza por escolas situadas nas regiões consideradas de vulnerabilidade. Ou seja, aqueles institutos federais vão adotar algumas escolas em regiões perigosas, com problemas sociais, e esses institutos federais vão auxiliar aquelas escolas para que elas tenham uma qualidade de ensino parecida com os institutos federais, lógico, com todo o apoio do governo federal, inclusive com recurso financeiro, para que o projeto funcione realmente. Então, o fortalecimento do ensino federal, através dos institutos. E falar do Dia do Professor, a gente não pode deixar de falar sobre o ensino médio,
que é um momento de transição entre a vida acadêmica e a vida profissional, porque muitas pessoas vão começar a trabalhar antes de concluir a faculdade. Muitos nem sequer vão começar a faculdade. Então, o ensino médio tem que ser fortalecido. O que fez o Michel Temer? Ele fez a chamada reforma do ensino médio, que foi polêmica, porque não foi debatida com a sociedade. E, no início, a grande polêmica foi que tirou a obrigatoriedade de disciplinas como artes, filosofia, sociologia, educação física da grade obrigatória. E criou uma espécie de 5 categorias com ênfase em língua portuguesa, matemática, ciências naturais e formação técnica profissional durante o ensino médio. Mas qual é o grande problema? As escolas são obrigadas a disponibilizar apenas uma. Então significa que aquele estudante que na teoria teria como escolher entre as 5 opções, na prática ele não vai poder escolher porque as escolas são obrigadas a disponibilizarem ao menos uma. Então, como não há recursos suficientes para as escolas em virtude daquela PEC que congela os gastos públicos, significa que não vai ter opção para os estudantes. Então, notadamente, eles vão tentar direcionar os estudantes para o que eles estão chamando de ensino técnico, para criar vagas no mercado de trabalho. Agora, mas que legal, vai ter oportunidade. Os institutos federais de hoje já oferecem esses cursos técnicos e o Haddad quer fortalecer. Mas qual é a grande sacada aí que o Temer fez com o apoio do partido de direita, inclusive com o apoio do Bolsonaro? Foi tentar tirar aquelas matérias que trazem um senso crítico para as pessoas. O que foi percebido? Desde as manifestações de 2013, os estudantes estão sendo muito contundentes, estão sendo muito fortes, estão participando de forma muito ativa das manifestações. Então eles perceberam que esse senso crítico precisa ser retirado. Então, tirando filosofia, sociologia, por exemplo, da grade obrigatória, eles vão diminuir o senso crítico. Então, fazendo as pessoas serem direcionadas para a escola técnica, vão ser praticamente profissionais mecanizados, sem questionar os rumos da sociedade. Se você analisar o plano de governo do Bolsonaro, você vai ver que ele quer trazer como obrigatória as disciplinas de educação moral e cívica e organização social e política brasileira. O que é isso? São 2 disciplinas que eram obrigatórias na época da ditadura militar. Ele quer trazer de volta isso. Então observa, no plano de governo do Bolsonaro ele fala em escola sem partido, mas ele quer trazer 2 disciplinas que eram obrigatórias na época da ditadura militar. Então na prática ele quer escolas com partido, mas com partido deles, com partido de direito, com partido de ideologia, de não fazer críticas ao governo, de não fazer críticas sociais, de baixar a cabeça para tudo. Então eles não querem pessoas críticas na sociedade. Esse é o objetivo da reforma do ensino médio. O que o Haddad propõe? Revogar essa reforma para que ela seja discutida de forma ampla com a sociedade, de forma ampla com as pessoas que têm conhecimento disso, com as instituições que debatem o assunto. Não que seja implementada da forma como foi, através de medida provisória. Então, hoje é dia do professor, você tem que comparar o que o Haddad propõe, o que o Bolsonaro propõe, o que o Haddad já fez, o que o Bolsonaro já fez, o que cada um aprovou, o que cada um foi contra. Então, em virtude disso, eu peço para você comparar os planos de governo, que está muito fácil o acesso na internet. Aí, comparando, você vai verificar que, para a categoria dos professores, é muito melhor votar no Fernando Haddad. Então, feliz Dia dos Professores para todos. Obrigado por terem contribuído com a minha formação profissional, por ter me feito ser crítico com a sociedade e estar querendo um país justo para todos. Eu não iria querer um país justo, eu não seria uma pessoa solidária se eu não tivesse tido bons professores. Então, um abraço a todos e até a próxima.